precisamos aí declarar aí que aumente as mesas, muito mais alimentos aí, em nome de Jesus. Querido, eu confesso para os irmãos que eu me esforcei o máximo para trazer algo para os irmãos hoje, mas não tive muito sucesso. Não tive muito sucesso. Eu vou falar uma coisa que talvez é simples, mas eu acho que vai servir. Vai servir para aqueles que já são pai. Vai servir também para aqueles que não são. Então vai servir. Vai servir. Querido, e Deus tem sido muito bom, porque nós temos visto, querido, o agir dele na sua vida. Nós temos visto que o povo está se despertando para buscar a Deus. Está se despertando para ter mais intimidade com o Senhor. E isso tem refletido dentro da igreja. Isso tem refletido dentro da célula. Isso tem refletido dentro do discipulado. Isso tem refletido no homem. E quando nós entendemos, querido, que essas coisas são tão importantes para a nossa vida, nós não abrimos mão mais dela. Nós não abrimos mão. Nós, muito pelo contrário, nós queremos mais. Aleluia. Então talvez, querido, você pode ser um pai essa noite que já teve alguma decepção. Mas eu quero dizer para você, que decepções nós vamos ter. Tristeza nós vamos ter. Jesus falou que nesse mundo nós teríamos aflições. Então é impossível, querido, a gente não sofrer algumas coisas nesse mundo. É impossível. É impossível. Então, querido, nós vamos falar um pouco sobre o discipulado. Vamos falar um pouco da vida desse homem chamado José. Mas é muito importante, querido, a gente abrir nosso coração para nós recebermos isso. Nós começamos hoje o romance real com os jovens. Nós tínhamos 14 jovens. E eu disse para eles assim, um pouco duro, no começo da nossa conversa, eu disse para eles assim, olha, daqui para frente, querido, daqui para frente só pode diminuir, mas não pode aumentar ninguém. Foi muito duro com eles. Mas precisava ser assim. Porque, querido, se nós entendemos, querido, que as coisas boas melhoram a nossa vida, eu não sou louco de jogar fora. Eu não sou louco de não querer mais. Então, quando eu percebo que as coisas boas, querido, ela melhora a minha vida, então eu tenho que agarrar isso. Quando o seu pai, querido, te dá carinho, te dá amor, você não gosta? Quando sua mãe te dá carinho, te dá amor, você não gosta? Você gosta. Quem não gosta? Então hoje, querido, nós vamos falar um pouco desse homem chamado José. E é bacana, querido, a gente entender a história dele, porque ele nos dá uma base. E a gente, muitas vezes, a gente fala assim, ah, pastor, mas esse negócio de MDA, esse negócio de discipulado, esse negócio assusta a gente. Querido, depende do ponto de vista que você vê, depende do ponto de vista onde você está, depende de qual lugar que você se posiciona. Eu brinco muitas vezes assim, querido, e eu passo muitas vezes lá em casa. Lá em casa, quando sobra muitas vezes comida, quando sobra eu passo uma comida japonesa, o que sobrou eu pego tudo aquilo ali e jogo numa panela, e jogo mais algumas coisas a mais, fica uma comida feia, muito feia, muito feia. Mas quando a gente come aquilo ali, a gente muda de ideia. A pastora Silvia sempre fala, olha, tá feia essa comida, mas está gostosa. E também tem o outro lado da história. Qual que é o outro lado da história? Você não sei se algum aqui já passaram por isso. Você vai num restaurante, você pega o cardápio, você olha aquele prato, tudo enfeitado, caprichado, bonito, e você fala, é esse que eu quero. E aí você pede aquele prato, e aquele prato chega. Quando você dá uma colherada, uma garfada, que coisa horrível. Você está entendendo? Então depende muito do ponto de vista que você está. Nós temos muitas pessoas aqui na igreja que se deu bem com o MDA, que se deu bem com o discipulado, está crescendo, está avançando, está tendo intimidade com Deus. E também nós vemos outros querendo ser discipulado, querendo que alguém cuide dele ou cuide dela. Então existe muito
de onde você está do ponto de vista que você está. E o que você está fazendo. Porque, querido, a gente tem que quebrar algumas coisas na nossa mente. José quebrou muitas coisas. Eu queria ler um versículo com você do livro de Mateus, capítulo 1, versículo 23. Eu acho que esse versículo é um versículo chave para nós falarmos desse homem. Mateus, capítulo 1, versículo número 23. Diz assim a minha Bíblia: a virgem ficará grávida. Vamos dizer todo mundo junto? A virgem ficará grávida. Como pode? Como pode? Se você for olhar, querido, se você for olhar, como pode uma mulher ficar grávida, virgem, como pode? E aí você sabe da resposta. Você fala assim: ah, pastor, mas eu sei que foi o Espírito Santo. Querido, até aí tudo bem. Mas agora, querido, o que José fez foi algo que mudou a história. Eu não sei se eu faria o que José fez. Eu não sei se você faria o que José fez. Eu não sei. E José, querido, foi uma pessoa que Deus contou com ele. Diga para o seu irmão ao seu lado: olha, Deus conta com você para criar os seus filhos. José foi um homem, querido, que Deus contou com ele para criar o próprio Jesus. Deus precisava de alguém para criar seu filho. Querido, nós precisamos muitas vezes abrir um parênteses nesta fala. Deus precisava de alguém para criar o seu filho. Querido, quantos concordam comigo que Deus, querido, Deus conta muito com a sua vida? Amém. Deus precisa de você para que você possa cuidar de alguém. Deus conta com você. José, querido, foi o único ser humano que Deus chamou ele para ser pai. Olha que coisa interessante. José foi o único ser humano que Deus chamou ele para ser pai. Pai, que eu digo, não era pai biológico. Abraão, pai de multidão. Mas não foi como José. Não foi como José. José iria educar um filho. José iria ver o seu filho nascer. José iria caminhar com o seu filho. Então é totalmente diferente o chamado de José. E tinha que ser um homem muito especial. Vê se tem um homem especial do seu lado aí. Tem um homem especial do seu lado? Como José, querido, criou Jesus. Como José criou Jesus, querido, foi uma diferença muito grande. E é isso muitas vezes, querido, que nós temos que entender. José tinha uma plena consciência que ele estava criando um filho para Deus. Vamos dizer todo mundo junto? José tinha plena consciência que estava criando um filho para Deus. Eu brinco muitas vezes, querido, os nossos filhos não são nossos, porque um dia eles vão casar e vão embora. Quem vai ficar? A véia, o amor, o doce de coco, a princesa, sei lá, o fofinho, a fofinha, não sei. Mas quem vai ficar, querido? Vai ser o homem e a mulher, o pai e a mãe, e os filhos vão embora. José, querido, ele estava ciente que ele estava criando um filho para Deus. Estava criando um filho para Deus. E também, querido, nós temos que ter essa consciência. Por quê? Porque nós estamos muitas vezes, querido, criando um filho. Eu digo um filho, nosso ano é o ano da paternidade. Nós estamos criando muito filhos espirituais, mas filhos espirituais para Deus. Não é para mim. Eu não quero filho para mim. Eu quero filho para Deus. Não é? Então isso é muito bacana você aprender com José. E quando nós temos essa consciência, querido, tudo muda na nossa vida.
Eu paro de ser assim. Eu paro de querer ser uma pessoa exclusiva. Eu paro de ser o predileto. Mas eu entendo que todos têm que ser filho de Deus. E esse é um alvo de José. José sabia que ele estava criando o seu filho Jesus para Deus. E também, querido, nós não podemos muitas vezes. Nós queremos ser tão possessivos em relação aos nossos filhos espirituais, né? Muitos, querido, quando está discipulando, quando está cuidando, vê a discípula ou vê o discípulo conversando com outra pessoa, com outro líder, aí já faz um bico de tucano gigantesco, né? Podemos ser assim possessivos, querido. Podemos. São filhos para Deus. Glória a Deus. Nós queremos, querido, que eles cada vez mais se conversem, cada vez mais que eles cresçam, cada vez mais que eles sejam parecidos com o Senhor. É isso que nós queremos. É isso que nós queremos. Então nós não podemos ser possessivos. José não foi possessivo. Então nós precisamos, querido, ter essa consciência. Eu não estou fazendo discípulo para mim, mas eu estou fazendo discípulo, querido, para Jesus. E eles precisam ser discípulos de Jesus. Porque o homem é falho. A mulher também é falha. Mas, querido, quando nós olhamos, querido, e queremos ter, e queremos ser semelhante a Jesus, ser discípulo de Jesus, nós não erramos. Nós não erramos. Porque nós sabemos que o meu discipulador pode errar, o meu discípulo pode errar, mas Jesus não, querido. Jesus não. A Bíblia diz que não houve pecado em Jesus. Aleluia. Não houve pecado em Jesus. Então, querido, José sabia que Jesus estava sendo criado para Deus. Ele é o Filho precioso de Deus, no qual estamos tendo o privilégio de criar. Irmãos, eu não sei se já passou isso no seu coração. Você que está discipulando, querido, que privilégio é de poder cuidar de alguém para Deus. Privilégio, porque é um privilégio de cuidar para que essa pessoa se torne uma pessoa parecida, semelhante a Deus. Querido, o versículo 16, o versículo 17 diz assim: Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que era chamado de Cristo. Assim, ao todo houve 14 gerações, de Abraão a Davi. 14 de Davi até o exílio na Babilônia, e 14 do exílio até Cristo. Então, querido, se você olhar essa matemática, José, querido, não era qualquer um. Não era qualquer um. Ele tinha que vir de uma geração já certa. A Bíblia diz, olha, que Jacó gerou José. Então ele tinha que vir já de uma tribo certa para chegar até Jesus. Então Jesus não pegou José e falou assim: olha, José, eu estou vendo que você aí está de boa, está sem fazer nada, então vai cuidar do meu filho que vai nascer. Não foi assim que aconteceu. Houve gerações e mais gerações. E a vida de José já tinha sido desenhada. Precisaria alguém de uma linhagem. Aí nós, muitas vezes, querido, nós não entendemos isso na vida de um discipulador. Nós não entendemos isso porque nós achamos que discipulador é assim, é no estralar de dedo, ele aparece na nossa frente e resolve todos os nossos problemas. Querido, isso é desenho, isso é televisão. Isso é o bate-pino, isso é o pica-pau, isso é o Chaves, isso é desenho, é personagem de quadrinho, que o cara chega lá e o personagem resolve o problema dele. Discipulador não é assim, querido. Discipulador, ele tem que ter um relacionamento com Deus muito antes dele ser discipulador, muito antes. Por que uns conseguem ter sucesso no MBA e outros não conseguem? Por quê, querido? Porque muito antes eu já tinha relacionamento com Deus. Não é porque hoje nós estamos na missão do MBA, querido. Não é porque hoje, não é isso. Não é porque hoje, não é o problema hoje. O
O problema, querido, nós herdamos muitas coisas do passado e achávamos que vir para a igreja, sentar no banco de uma igreja e ir embora para casa já era o suficiente. Isso já era o máximo. Querido, e o mundo mostrou que isso não é um estilo de vida para nós. Isso não é um estilo de vida para a igreja do Senhor. Isso não é. Pedro, querido, foi chamado de uma pedra viva para estabelecer o reinado da igreja, no livro de Atos. Pedro mostrou que Jesus estava pegando uma base, falando assim, olha, eis aqui a igreja, Pedro, a igreja, que nem a porta do inferno, nem demônios, nem principado, nada poderá entrar nessa palavra chamada igreja. Glória a Deus. O livro de Atos estava deixando repleto essa questão que nós estamos vivendo hoje. Então a igreja está vivendo momentos de homens e mulheres mais cheias de Deus, mais cheias do Espírito Santo, mais cheias da glória de Deus. Está vivendo. É a igreja de Atos. É a igreja de Atos. Então não é por causa do MDA, não é. Mas o MDA, querido, hoje é uma sequência daquilo que nós éramos em gerações passadas, em décadas passadas. Então quem, querido, orava antes, hoje ora muito mais. Quem lia a Bíblia antes, então hoje lê muito mais. Quem jejuava, hoje jejua muito mais. Então o MDA veio para alavancar. Fala assim, olha, existe uma coisa aqui, uma ferramenta que vai alavancar o seu ministério. Você vai ter discípulos daqui para frente. E vai ser igualzinho você. E o nosso desafio, querido, é levantar pessoas. Pessoas semelhantes a Jesus, pessoas semelhantes a Cristo. Então, querido, essa geração veio. Essa geração, querido, e Maria entrou na história. Mas, como nós estamos falando de José, querido, nós temos que entender que José, querido, ele tinha uma responsabilidade muito grande de cuidar de Jesus. Muito grande. Então, hoje, querido, todos nós também temos uma responsabilidade, ou temos um legado muito grande de cuidar de pessoas. E não é loucura, querido. É você ser sensato. Você ter 4 discípulos, querido, não é o fim do mundo. Não é o fim do mundo. Nós não estamos colocando o fardo que você não possa carregar 4 discípulos. Ah, pastor, mas eu quero ter 12. Glória a Deus pela sua vida, querido, que você quer ter 12. Mas nós estamos falando de 4 discípulos. Esse ano nós temos que fechar com 4 discípulos. Cada líder fechar com 4 discípulos. Pastor, por que 4 discípulos, querido? Porque esses 4 discípulos, querido, o ano que vem ele vai ter que fazer mais comunhão junta, o ano que vem ele vai ter que orar mais junto, o ano que vem eles vão ter que se consagrar junto, o ano que vem eles vão ter que fazer aliança junto, o ano que vem eles vão ter que estar junto, eles vão ter que sempre estar junto, em unidade. Para quê? Para que Deus cada vez mais venha revelar a eles o que precisa ser mudado neles. Enquanto, querido, nós fugimos, nós viemos para a igreja hoje, mas Deus falou comigo, tá? Deus falou comigo, bacana, Deus falou com você. Aí você sai do portão para fora, querido, o diabo vem, rouba isso de você. Aí você não tem ninguém durante a semana para conversar sobre a sua vida, você não tem ninguém para ligar para você, para falar com você. Aí você esquece da palavra na terça-feira. Na terça-feira o diabo vem, implanta uma série de coisas sobre a sua vida e você não tem com quem conversar, com quem compartilhar. E você na terça-feira, você cai em pecado. Depois domingo é ceia, você vai vir aqui pedir perdão. E aí repete todo mês, todo ano. Querido, Deus não quer isso para mim, Deus não quer isso para você. Deus não quer, querido, que as palavras que nós lemos, que nós aprendemos, sejam lançadas fora. Deus não quer. Querido, José entendeu isso. José falou, olha, eu tenho uma responsabilidade, eu tenho um legado. Agora, querido, você quer ver uma outra nobreza de José, querido. Isso foi muito lindo. O versículo 18 diz assim: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casa. Deixa eu ler aqui. Estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Agora, olha o versículo 19. Por ser José seu quê? Marido.
um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento. Anular o quê? Casamento. Secretamente. Mas José era casado com Maria? Não. Mas só que a tradição judaica, querido, o noivado já era um casamento. A tradição judaica já era certo o casamento. Não é hoje, querido, o noivado hoje, o casamento hoje virou festa. Todo mundo troca de marido, todo mundo troca de esposa como se tivesse de roupa. Isso perde o coração de Deus, isso machuca o coração de Deus. Mas a Bíblia está dizendo que José, querido, era casado já com Maria. Porque a tradição judaica era assim. Então nós percebemos uma coisa bacana. Imagina você casado com uma pessoa, sem ter relação sexual com ela, e ela parece grávida. Eu não falei para você que José, querido, José. Eu não sei se eu agiria assim, eu não sei se você agiria assim. Eu não sei. E o texto diz que ele falou assim, olha, eu vou fugir secretamente. Eu vou dar linha. Esse filho não é meu não. Eu vou botar o chão. Secretamente. Querido, mas José, querido, ele fez uma coisa, querido, que nós devemos que muitas vezes, querido, compreender. José teve uma atitude, querido, maravilhosa de criar o próprio Jesus. A Bíblia diz que, no versículo 20, olha só que coisa interessante. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu um anjo do Senhor e disse, aqui eu fiquei meio assustado. Por que o anjo não apareceu antes? E se não desse tempo? E se ele tivesse ido embora? Você saiu de fininha já? Tivesse ido para outra terra? A Bíblia diz que depois de ter pensado nisso, não descreve o tempo, mas depois de ele ter pensado, rapaz, Maria está grávida, não é meu, eu não sei o que eu faço, e o povo vai apedrejar ela, o povo vai crucificar ela, eu não sei o que eu faço. A Bíblia não diz o tempo, mas talvez durou semanas, talvez durou meses. E um anjo agora apareceu a ele. José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. E ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Muito lindo, querido, essa história do nascimento de Jesus. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor lhe dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará luz a um filho, e chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, querido, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria. Agora, amados, seja sincero. Se ele não fosse de uma geração, de uma linhagem, querido, ele aprontava o anjo e ia embora. Ele ia embora. Agora, querido, como que nós vamos entender aqui, querido? Agora entenda na vida de José. Hoje não. Hoje você sabe quem é o Espírito Santo. Mas José sabia quem era o Espírito Santo? Ele não sabia. Mas quem é o Espírito Santo? Um homem, querido, um homem engravidou Maria. Não mudou nada. Não mudou nada. Então, querido, é engraçado muitas vezes quando você lê a Bíblia de um ponto de vista diferente. Porque você acha algumas coisas e fala assim, se fosse eu. Se fosse eu. Querido, entenda esse momento em diante, que nunca mais, o anjo falou com Maria. Só foi falar agora com José. Se você acompanhar. Porque como que José sabia que Herodes estava querendo matar Jesus quando Jesus nasceu? Ei, José, levanta, faz as trouxas, pega o jumentinho, vamos embora daqui. Ei, José, não é esse lugar não, vai para outro lugar. Mas foi uma comunhão muito grande. Mas eu acredito, querido, por causa da geração de José.
José não era qualquer um. Não era qualquer um. Por cada geração. E José fez tudo, querido, para criar bem Jesus. Ele mudou várias vezes para proteger Jesus de Herodes. Isso, querido, foi algo assim, maravilhoso. Nós, como discipulador, querido, nós também temos que defender nossos filhos. Defender nossos filhos quando eles precisam ser defendidos. Mas também corrigi-los quando precisam ser corrigidos. Não é só defender. Opa, vem para as asas do Pai que aqui você está protegido. Não é isso. Mas também você tem que corrigir. João capítulo 17, versículo 19 diz assim, olha, em favor deles. Eu acho que esse texto, todo discipulador tem que grifar na sua Bíblia e não esquecer. E querer viver esse texto para a sua vida. João 17, 19. Meu discipulador leu esse texto para mim essa semana. Diz assim, olha, em favor deles, eu me santifico. Em favor deles. Para que também eles sejam santificados pela verdade. Glória a Deus. Agora, irmão, Jesus estava referindo a quem? A seus discípulos. Agora, discipulador, querido, que não intercede pelos seus discípulos, não busca intimidade com Deus, ele não vai ser um bom discipulador. Ele não vai. Se o próprio Jesus, olha, ensinou um segredo, porque isso aqui é um segredo. Em favor deles, eu me santifico. Você quer ver um outro contraste, querido? Jó. A Bíblia diz que Jó orava todos os dias pelos seus filhos. Orava todos os dias. Uma referência no Antigo Testamento. Mas o que aconteceu? Os seus filhos morreram. Não foram santificados. Morreram. Deus deu outros filhos, deu. Mas agora, querido, Jesus estava dizendo, olha, você quer que os seus discípulos tenham vida, tenham sucesso, tenham vitória. Então você começa a santificar a sua vida por eles. Aí eu entendo, querido, uma coisa tão simples do discipulado. Uma coisa tão simples do discipulado. Querido, se eu não tenho nada, eu também não vou dar nada. Tão simples. Mas se eu tenho algo, querido, então você vai dar algo. Então isso é muito simples, nós começamos a entender, querido. E Jesus, querido, vendo as falhas dos seus discípulos. E ele, querido, ele descreve uma palavra, querido, que João recebeu no livro de Apocalipse 22, versículo 11. Continue o injusto a praticar a injustiça, continue o imundo na imundícia, e continue o justo para praticar a justiça, e continue o santo a santificar-se. Sabe o que nós entendemos aqui, querido? Que quando nós oramos, que quando nós buscamos intimidade com Deus, nós estamos santificando a nossa vida. Glória a Deus. Mas só que de contrapartida, os nossos discípulos também começam a receber isso. Glória a Deus. Então isso é muito bacana. Então quando você entende isso, querido, porque isso é uma lei de multiplicação. Isso é uma lei que, quando você busca Deus, isso acontece a multiplicação na vida dos seus discípulos. Porque Deus está olhando para você, Deus está olhando para aquilo que você é, Deus está olhando para aquilo que você está fazendo. E José, querido, José entendeu isso, falou, olha, eu tenho que cuidar bem desse menino. Eu tenho que cuidar bem. E José foi um bom discipulador, querido. Nós entendemos que não só a nobreza dele, mas ele teve um caráter de discípulo. Pastor, o que é um caráter de discípulo? Querido, fazer o que ele fez. Eu volto a dizer, eu não sei se eu faria e não sei se você faria. Ficar com uma mulher grávida do Espírito Santo, eu não sei se nós conseguiríamos aguentar isso. Então, querido, ele teve um caráter de um discípulo, foi obediente ao anjo,
Mas ele foi obediente, ele obedeceu. E nós usamos, querido, o livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16, querido. Quantas vezes confessai, portanto, as vossas culpas uns aos outros. Quantas vezes nós falamos isso? Orai pelos outros. Quantas vezes no discipulado? Porque as coisas estão chatas, querido, é tão chato. Sabe? Quando você tem a oportunidade de conversar com o seu discipulador, com a sua discipuladora, mas você não confessa, você não fala a verdade, e depois lá na frente, passa semana, passa dias, passa ano, a gente sabe que aquela pessoa mentiu lá atrás. Vamos, isso não fere só o coração de Deus, mas como fere o coração também. O nosso coração, porque somos humanos. Nós sentimos tristeza. José, querido, José, ele teve um caráter assim maravilhoso. Por quê? Baseado, querido, em toda a situação de Maria. Ele faz uma coisa, querido, que eu volto a dizer que talvez eu e você não faria. E existe hoje, querido, existe hoje muitas igrejas boas. Existe hoje muitas igrejas cheias de pessoas, de gente maravilhosa. Existe. Isso é verdade. Mas, querido, seja sincero. Quantos pecados escondidos? Quantos pecados escondidos? Quantos? A Bíblia diz o que faz separação de um homem de Deus é o pecado. Eu não posso ser doido, maluco, de achar que Deus vai receber a minha oração, vai receber o meu louvor se eu tenho pecado. Você está compreendendo? A responsabilidade que é. Você está compreendendo como que o peso vem? Porque nós não podemos infringir a palavra de Deus. Então nós estamos se enganando a si mesmo. E muitas pessoas, querido, dentro das igrejas, querido, eu não falo só aqui a nossa não, mas muitas pessoas, querido, dentro da igreja, existem muitos e muitos pecados. Muitos e muitos pecados. Aí você pode falar assim, pastor, mas fulano lá recebeu uma bênção. Querido, quem garante que foi Deus que deu para ele? Deus não falou comigo, falou com ele. Quem garante? Quem garante? Não é verdade? Queridos, a Bíblia em nenhum momento diz que nós temos que vir para a igreja e a nossa vida ser cheia de regalias, de bênçãos e mais bênçãos sobre a nossa vida. A Bíblia nunca diz isso. A Bíblia diz em Malaquias 3,10 para a gente fazer prova dele ainda. E sabe o que significa isso no original, querido? Fazer prova dele ainda para ele suprir as nossas necessidades. A gente muitas vezes, querido, a gente troca o certo pelo duvidoso. E muitas vezes a gente está no caminho certo, mas a gente quer o errado. Muitas vezes a gente vem para o culto e dizendo assim, olha, eu quero ouvir uma resposta de Deus. Mas Deus, quando fala com você, você tapa os ouvidos. Você não ouve o que Deus está falando com você, porque aquilo não é melhor para você, aquilo não é vantajoso para você. E nós continuamos errando. Enquanto, querido, nós não combatemos essa palavra chamada pecado, nós não teremos sucesso em ministério nenhum. Em ministério nenhum. Eu estava conversando hoje com os jovens, querido. O pastor Odilon de Curitiba. A igreja de Curitiba, uma igreja que tem muitos jovens também. Naquela época, querido, eu não me recordo do ano. Ele estava em torno de 1.000 a 1.200 jovens dentro da igreja. E Deus colocou no coração dele para implantar o romance real. E ele sabia que o romance real não é fácil. Quem lê a apostila fala assim, mamão com açúcar. Mamão com açúcar para você que é casado, meu irmão. Mamão com açúcar para você que tem uma mulher lá, à noite, está lá, nua, está lá. Para um jovem não é mamão com açúcar não, filho. O jovem, revistinha, assusta ele. Degote assusta jovem. Eu estou com o jornal dentro do carro, o jornal Diário de Suzano, querido, do Tietê, está lá dentro do carro. Foi feita uma pesquisa, querido, em assédio sexual, pessoas dentro do ônibus lotado, trem lotado.
diz que 72% é provocado pelo único motivo, porque as mulheres hoje estão andando, não é com saia no joelho, estão andando na coxa. Está lá no jornal. Aí eu pergunto para você assim, querido, então o diabo não está fazendo nada. As mulheres que estão tentando os homens hoje, não é o diabo. Não é o diabo. Ah, pastor, mas existe uma Jezabel, existe uma pombagira. Querido, pode existir o que for. Pode existir o que for. Mas, querido, nós temos que acreditar no poder de Deus, que ela é uma filha de Deus. E se ela conhecer Jesus Cristo, querido, ela vai mudar. Ela vai mudar de vestimenta. Ela vai mudar de vamos dizer assim, de perfil, de estilo de vida. Ela vai mudar. Porque a vida dela, querido, a vida dele é templo do Espírito Santo. Então é uma coisa de Deus. Coisa de Deus. É verdade. E o pastor João disse que ele reuniu os jovens todos e fez essa fala do romance real. E pediu para os jovens que queriam aceitar o romance real e viessem até a frente. E naquele dia, querido, foi 700 jovens lá na frente. 700 jovens. Pastor, eu quero. E aí começou o romance real em Curitiba. Existem casamentos lá em Curitiba que o rapaz só beija a moça no dia do casamento. Glória a Deus. Aí você fala assim, ah, pastor, mas o senhor acredita nisso? Irmãos, eu acredito que tem jovem, tem moça que ainda teme a Deus. Mas eu quero lá em Curitiba, eu falei para eles, se tivermos uma oportunidade, querido, nós vamos pegar um dia, vamos pegar um ônibus, vamos descer lá em Curitiba. Vamos ver as pessoas que fizeram romance real, para ver se elas estão separadas com o divórcio. Vamos lá em Curitiba, vamos fazer uma entrevista com as pessoas que fizeram romance real. Fala, querido, quantos divórcios, pastor João, o senhor teve aqui? As pessoas que fizeram romance real. Querido, eu não vou dizer que não tem nenhum, mas querido, mas muito pouco. Agora, as pessoas, querido, que têm relação sexual antes do casamento, querido, são pessoas problemáticas no casamento. Não sou eu que falo isso, querido, é a Bíblia. Então, irmãos, se nós não entendemos, querido, que o MDA, que o discipulado ajuda as pessoas a andarem no caminho, nós, querido, nós não vamos sobreviver. O mundo vai entrar na igreja. E as pessoas vão querer fazer o que quiser dentro da igreja. Daqui a pouco, querido, vão estar beijando, vão estar abraçando, vão estar agarrando. Não sei onde nós vamos parar. Querido, não é o tempo da pessoa dentro da igreja, mas sim é o pecado que vai determinar a vida dela, se vai ter vida útil ou não. A Bíblia diz que o pecado é o salário que é de morte. Então, quanto mais eu peco, mais morte eu tenho. E é o salário, vai injetando isso na minha vida. Mas Jesus também, por outro lado, falou o quê? Que Ele é a vida. E vida em abundância. Jesus dá mais vida, dá mais vida, dá mais vida. Satanás tira a vida, tira a vida, tira a vida. Vai sacando a vida. Mas Jesus vai dando vida. Glória a Deus. Querido, você pai, você mãe. Aonde estão os José de hoje? Como você tem criado seu filho? Será que você se preocupa com ele? Eu choro muito pelo meu filho. Choro. Ele não vê eu chorando. Ele não vê. Eu tenho vergonha. Mas eu choro muito por ele. E agora da minha Melissa, querido, eu falei também hoje de manhã. Da minha Melissa, eu falei assim, olha, querido, eu vou fazer um namorado da cueca de ferro. Vou colocar lá no quarto dela, lá, no cantinho, lá perto do berço. Lá, minha filha, você entendeu o que é uma cueca? Olha, seu namorado vai ter que usar isso para namorar com você. Tá certo. Irmãos, eu sou pai. O que eu não quero que aconteça com meu filho, eu também não quero que aconteça com filha de ninguém. Não é porque o meu filho é homem que eu estou salvo. Não. Eu não quero que ele prejudique a filha de ninguém. Vocês estão entendendo? Nunca quis isso. Quando eu vejo uma menina da igreja que vem sendo prejudicada, querido, eu também sou lesado. É o mesmo sentimento. Porque a gente é pai. A
Agora, irmãos, nós temos que entender uma coisa. Nós temos que fazer algo para os nossos filhos. Porque eles vão gostando, eles vão gostando, eles vão gostando. Aí depois perde a sensibilidade, perde o amor, perde a unção, perde a intimidade com Deus. E aí? Aí vai ficar um sepulcro calhado, vai vir para a igreja, um caixão vazio, oco. Aí o caixão fica lá encostado. Vai no funeral para você ver na funerária, o caixão fica lá. Aí quando vai para escolher ainda, querido, quando alguém vai para escolher, aí uns falam assim, olha, esse aqui tá bom, que esse aqui é mais barato. Nossa, um caixão é muito triste. Ele só serve para carregar morto. O pecado é muito triste, porque é morte. É isso que a Bíblia diz. Aí, querido, quanto tempo nós vamos perder como pai, como mãe? Então nós temos uma responsabilidade de criar nossos filhos, querido. Mas mostrar para ele, olha, existe um caminho. Existe um caminho, existe um caminho. José, querido, entendeu isso na sua educação, na educação de Jesus, do seu filho. José conhecia, querido, José, por isso que eu falei que José não vinha. José conhecia Deuteronômio capítulo 6, querido. José conhecia que deveria cuidar do seu filho, ensinar as palavras para ele. José andou com Jesus, José ensinou Jesus a trabalhar. Toda a educação de Jesus foi recebida pelo seu pai, pelos rabinos da época, porque o pai indicava. Aí você fala assim, Jesus estava no templo de Jerusalém, estava lá com os doutores, depois da primeira vez que foi para Jerusalém. Aí você fala assim, ah pastor, mas Jesus era Jesus, querido. Agora para e pensa, querido, como uma criança vai ficar? A Bíblia diz que 3 dias eles ficaram procurando Jesus, junto com o pessoal. Ei, você viu Jesus? 3 dias, voltando para casa. Depois resolve voltar. E aí quando vê Jesus estava no templo ensinando, doutores. Irmãos, aí você fala assim, ah pastor, mas Jesus tinha o Espírito Santo. Irmãos, precisou de José, querido. Seja franco. Todo pai precisa do filho. Todo filho precisa do pai. Irmãos, onde nós vamos parar, irmãos? Vamos começar a botar filho no mundo e dizer que o filho se vira. Um tempo atrás eu comprei um livro dizendo assim, olha, filhos crescidos, pais enlouquecidos. Irmãos, quando a criança aí está aí, ó, fazer um colírio aí com o Léo, querido, pega, vai com ele para todo lugar. Anda para cima e para baixo. Mostra o filho para todo mundo. Porque quando ele começar a crescer, querido, o que seria o correto? Ele continuar com você. Ele continuar. Ele continuar. Ontem o Ney passou um vídeo ali da minha família lá do outro lado. Agora, irmãos, você prestou atenção naquele vídeo? Mas o pai só olhando o filho. E o filho tipo assim, olha, manda na minha vida. Isso aí. Ô pai, isso é careta. Isso aí. Olha o que aconteceu. Então, querido, nós queremos aprender com José. Nós queremos aprender com ele. Então José, querido, levou a sério a criação e a educação do seu filho. Eu sei que é duro o que eu vou dizer agora. A gente guardou uma praga, que eu posso dizer que é uma praga. A gente fala assim, olha, eu criei meu filho no caminho do Senhor, agora ele que se vira. Querido, não faz isso não. Não abre mão do seu filho. Não abre mão da sua filha. Enquanto, querido, ele viver nessa terra, ele continua sendo seu filho. Glória a Deus. Ele pode ter 50 anos, 60 anos, ele continua sendo seu filho. Foi você que gerou ele. Foi você que, sabe, trouxe vida para ele. Foi você. Então não abre mão. Não abre mão. Porque a gente diz assim, olha, tipo assim, olha, eu fiz a minha parte. Porque a gente quer fugir de responsabilidade. Eu fiz a minha parte, então agora se vira, filhão. Não é assim, amor. Não é assim. Filho vai ser sempre filho. Então, querido, não abre mão do seu filho. José não abriu mão de Jesus. Mesmo sabendo que Jesus, querido,
tinha uma idade de um homem adulto, tinha uma idade de um homem, sabe, maduro, mesmo ele sendo criança, mas José não abriu mão. José sempre focou o relacionamento dele com Deus. José sempre transferiu isso. José, acima de tudo, que ele adotou Jesus, não só como filho, mas como seu discípulo, de ter relacionamento com o Pai. José ensinou Jesus a orar, cultivou o relacionamento com Deus. José teve que falar: filho, eu só sou seu pai biológico, mas seu pai verdadeiro é Deus. Querida, a Bíblia não diz isso, mas nós entendemos por quê. Você imagina agora, você como pai, você como mãe, você perde seu filho por 3 dias, e quando você encontra ele, você fala: filho, o que você está fazendo aí? Ele olha para você e fala assim: estou cuidando das coisas do meu pai. Você vai ter um treco, você vai desmaiar. Mas não é eu que sou seu pai? Não. Ele estava falando de Deus. Ele estava falando do Pai Celestial. Então José, querido, ele tinha esse discernimento. Então, querido, José fez isso. José não era simplesmente um discipulador, dominador. Mas José, querido, quando Jesus sumiu, querido, eu tenho certeza que José ficou despreocupado, dizendo assim: em algum lugar ele está, nós vamos lá encontrar. Porque sabia quem Jesus era, sabia quem era o seu filho. Ele tinha contato com o anjo, ele viu o anjo. Então o discipulado, querido, não é você governar a vida do outro, mas é de servir. O conceito bíblico, querido, do discipulado é servir uns aos outros. O aspecto mais importante do discipulado é ajudar o seu discípulo a ter um relacionamento profundo com Deus. Então esse, querido, é o aspecto mais chave do discipulado. Por que nós precisamos, querido, ser assim? Porque o discípulo tem que orar, o discípulo tem que buscar a Deus, o discípulo tem que fazer isso. E José discipulou Jesus, querido, de uma maneira tão linda, de uma maneira tão maravilhosa. O livro de Lucas, capítulo 4, versículo 22, diz assim: olha, e todos lhe davam testemunho, e se admiravam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: este não é o filho de José? Agora, querido, deixa eu perguntar uma coisa para você. Eu não posso dizer isso, porque eu não tive pai, eu não posso dizer isso, a não ser um pai espiritual hoje. Mas você, filho, você, filha, será que alguém fala de você assim? Ei, você não é o filho de fulano, você não é a filha de fulano. Ei, filha, ei, filho, será que alguém já fez esse comentário com você? Porque as pessoas comentavam de José, porque José foi um excelente discipulador. As pessoas comentavam, falavam: é José, não, aquele não é Jesus, não é o filho de José, o carpinteiro. A pessoa que alegria, querido. Que honra, José. Obrigado. Que honra. Então isso, querido, é muito gratificante, querido. Isso é muito gratificante. João capítulo 1, versículo 45. Felipe e Natanael, querido, disse assim: olha, acabamos de achar aquele de quem escreveu Moisés na lei, dos profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Você imagina, querido, pessoas comentarem a respeito de você e falar assim: olha, esse é seu filho. Como que o nosso coração como pai, querido, se alegra. José, querido, foi um servo não só no discipulado, mas também através de sonhos. Porque José não só entendeu, querido, mas também compreendeu que era o começo, querido, de uma missão que Jesus teria que cumprir. José sabia que menos dia mais dia, querido, Jesus teria que cumprir a sua missão. Porque ele conhecia sobre o Messias. O Messias nasceria de uma virgem, e ele sim iria arrebentar,
sabe, com o inferno, com o diabo, ele ia acabar com a serpente. José sabia. Então José, querido, ele compreendeu que ele tinha uma missão sobre a sua vida, de levar Jesus a cumprir esse chamado. José teve alegria em ficar muitas vezes até sem aparecer, mas ele sabia que Jesus, querido, ia cumprir a sua missão. Agora, meu irmão, você pai, você mãe, o que o seu filho vai cumprir nessa terra? Talvez, querido, nós temos gente aqui que talvez filho está preso, filho está na droga. Talvez nós temos pessoas aqui, querido, que filhos já se separaram, se divorciaram. Por isso que eu falei, talvez nós temos vários tipos de pai. Mas o que nossos filhos, querido, vai cumprir daqui para frente? Então José, querido, José sabia da missão do seu filho Jesus. Ele sabia, não era pai, tudo bem, mas ele cuidou, ele foi um discipulador, ele educou, ele ensinou, ele levou para a cidade santa, ele ensinou Jesus a trabalhar. E depois, querido, veio a honra na vida de José e a alegria na vida de José. Muitos começaram a comentar, mas não é esse o filho do carpinteiro? Parece Jesus. Imagina quando os milagres começaram a acontecer, Jesus fazer os milagres. O primeiro milagre de Jesus, o casamento em Caná da Galileia. Mas vinho acabou. Jesus vai lá, declara o milagre e a água se transforma em vinho. Glória a Deus. Irmãos, a pessoa vai numa festa, agora se coloca você vai numa festa e é onde seu filho faz algo assim, maravilhoso, extraordinário. Como que você se sente como pai, querido? É uma área que eu não posso falar, eu não sei. Eu tenho um pai hoje que é o pai espiritual, mas eu não tenho um pai hoje. Pai biológico, tenho, mas sei que ele é vivo, mas se um dia tiver a oportunidade de encontrar, de conversar com ele, talvez ele vai ficar triste, talvez ele vai ficar feliz, eu não sei. Mas, querido, traga isso para a sua vida. Traga esse bom discipulador, esse bom pai, essa boa mãe. Os filhos que Deus te deu, cuide deles. Eu sei que filhos são teimosos. Mas eu falei, eles começam a crescer, eles querem tomar Red Bull, quer voar, quer fazer as coisas. Mas eu disse aqui, querido, uma vez eu aprendi isso. Aprendi isso com o ancião da Testemunha de Jeová. Eu já falei isso aqui para os irmãos. Querido, se ele quer ter a vida dele própria, querido, diz a ele, aluga um apartamento, aluga uma casa, vai pagar conta de luz, conta de água, telefone, internet. Ensina seu filho. Não tenha medo de ensinar a verdade. Porque é mais fácil, querido. É mais fácil você ensinar ele hoje e chorar um pouquinho hoje do que amanhã você chorar pela eternidade. Então, querido, não vamos aceitar as coisas erradas. E nós somos pais. E os pais são os melhores discipuladores dos seus filhos. Pastor não vai fazer essa parte, pastora não vai fazer essa parte, mas os pais têm a responsabilidade. Glória a Deus. Amém? Amém. Fala para o seu irmão do seu lado, olha, eu vejo em você um José. Para as mulheres eu vejo em você uma Maria. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar? Vamos. Vamos orar? José, querido. José foi um homem comum, simples, como eu e você. Mas a única coisa, querido, que
que fez com que José, querido, cuidasse bem de Jesus. Eu acredito, querido, eu acredito. Isso na minha opinião hoje. Foi a geração, querido, que ele tinha história. Ele veio de Jessé, ele tinha história. Querido, e hoje, nessa época que nós estamos vivendo, querido, a Bíblia diz que quando Jesus morreu, a Bíblia diz que o véu que separava eu e você de Deus, querido, caiu por terra, não separava. Então, a partir desse momento, querido, nós entendemos que aquilo que Deus tem para nós é muito rápido, é muito imediato. Se você começar a abrir o seu coração hoje, querido, você começou a vir para a igreja hoje. Se você começar a abrir o seu coração hoje, querido, Deus faz algo maravilhoso sobre a sua vida. Ah, pastor, mas eu já estou 10 anos na igreja, 15 anos, querido. Mas continue abrindo o seu coração. Mas nós temos que entender, querido, que Jesus hoje se preocupa tanto conosco, que Ele não quer ver filho, Ele não quer ver filha, Ele não quer ver pai, Ele não quer ver mãe, querido, entristecido, não quer, mas quer ver pai e mãe feliz, alegre. Querido, por que a Bíblia diz que a maior alegria de uma mulher, ou vamos colocar um pai, através de muitas dores de parto, mas depois, querido, dessas dores, quando a criança nasce, querido, o pai pega no colo, a mãe pega no colo, querido, aquilo ali, querido, aquilo ali é milhões de vezes, querido, incomparável àquela alegria do que aquela dor. É verdade. Querido, eu quero declarar isso na sua vida. Talvez você já sofreu vamos dizer assim, alguns traumas. Talvez você já sofreu alguma dor, alguma decepção dentro da sua família, com seu pai, com a sua mãe. Talvez você não tenha sido um bom filho, está enganando o papai, está enganando a mamãe. Ei, querido, Deus não quer que você viva desta maneira. Mas Deus quer que você, querido, se torne um José na presença dEle. Deus quer que você construa filhos para Ele. Deus quer que você cuide de filhos para Ele. Deus quer que você, ande com filhos para Ele. Deus quer. E nessa noite, querido, nós queremos orar nesse sentido. Nós queremos orar pela sua vida, pelo seu ministério, pela sua família. Querido, feche os teus olhos. Fale com o Senhor. Fala, Senhor, o Senhor me deu uma família. Senhor, o Senhor me deu, Senhor, filhos. Senhor, o Senhor me deu filhas. Senhor, eu não vou desistir deles. Eu não vou desistir, Senhor. Eu não vou desistir de nenhum deles. Senhor, a tua palavra em João 17, versículo 9 diz que quando nós oramos, nós santificamos a vida dos nossos filhos, dos nossos discípulos. Senhor, esta noite, ó Pai, olha, Senhor, para cada discipulador que aqui está. Olha para cada discipuladora que aqui está. Olha para cada José, para cada pai, para cada mãe. Senhor, vai em encontro, Senhor, desse coração, Senhor. Pai, renova, Senhor, as forças, Senhor, desses pais. Pai, que ele comece a declarar que a sua filha, que o seu filho é importante. Que ele comece a declarar. Que ele comece a fazer semelhante a José. Desde pequenininho. Andai com ele, andai com ela. Pai, nos perdoa, Senhor, porque não temos investido mais nos nossos filhos. Senhor, nos perdoa, Senhor, porque não temos feito, Senhor, conforme, Senhor, o teu querer. Pai, mas eu prometo, Senhor, que eu quero me esforçar para melhorar. Eu prometo, Senhor, que eu quero me esforçar, Senhor, para cuidar bem deles, Senhor. Senhor, eu quero que eles sejam parecidos com o Senhor. A maneira de falar, a maneira de viver.
Cuida, Senhor. Cuida, Senhor, do nosso ministério, Senhor. Cuida, Senhor, de cada família. Pai, se houver filhos, Senhor, que esteja, Senhor, preso, Senhor. Se houver filhos, Senhor, que esteja na droga, que esteja, Senhor, no vício, Senhor, do álcool. Se houver irmão, se houver irmã, se houver sobrinho, Senhor, tenha misericórdia, Senhor. E usa, Senhor, a nossa vida, Senhor, para ser instrumento, Senhor, neste lugar. Pai, usa, Senhor, a nossa vida, Senhor, para obedecer a oração constantemente, Senhor. E não desistir. E não desistir daquilo que o Senhor tem nos dado. Não desistir daquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Porque nós queremos, Deus, viver para o Senhor. Nós queremos viver para o Senhor. Nós queremos viver para o Senhor. Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado por cada família, Senhor, desse ministério, Senhor, desta igreja. Senhor, obrigado por cada família nesse bairro, Senhor. Obrigado, Senhor. Pai, onde houver um filho, Senhor, doente, enfermo, Senhor, no leito, Senhor, no hospital. Oh, Senhor, nós queremos interceder nesta hora. Senhor, nós precisamos tanto do Senhor, Deus, tanto do Senhor. Pai, nos faz, Senhor, ser pai melhor. Senhor, nos faz ser mãe melhor, nos faz. Senhor, nós queremos, ó Deus, nós queremos fazer uma diferença, Senhor, na nossa geração, Senhor, esse legado que o Senhor nos deu. Oh, Senhor, abençoa, Deus. Abençoa, Senhor. Abençoa cada MDA, Senhor. Abençoe cada célula, cada GT. Abençoa, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Antes de você, nós nos despedimos, querido. Eu não sei se você, querido, tem experimentado isso nesses últimos dias. Eu vou dizer uma coisa para você, querido. Eu vou dizer uma coisa para você que está batendo forte no meu coração. Querido, Deus tem pressa. Deus tem pressa para mudar você. Eu falei isso de manhã hoje, querido, e volto a dizer. Se a gente quer que a nossa vida seja uma vida boa, tem que começar conosco, tem que começar comigo, tem que começar com você. É eu que tenho que ser um bom pai, eu que tenho que ser um bom filho, eu que tenho que ser. Irmãos, é uma coisa muito simples, querido, muito simples, vai ser eu e você. Sabe, então tem que começar o nosso ministério, querido, por nós. Eu tenho certeza que você não veio obrigado aqui essa noite. Eu tenho certeza que você não veio obrigado aqui. Não. Você fez a coisa certa, você veio. Então começa por você. Começa por você. Sabe? Seja feliz, você. Você. Seja feliz você, querido. Dentro de você. E aí você vai entender, querido, as coisas que vão vir. E aí você vai entender, querido, o papel do seu pai, o papel da sua mãe, o papel do discipulador. Aí você vai entender. E isso, querido, vai te dar um crescimento espiritual muito grande. Amém? Amém. Então fala para o seu amigo do seu lado aí. Fala, olha, eu vejo em São José. Por mais que você não está vendo, Deus te deu filho. Deus te deu filhas. Passa a mão na barriga aí. Olha, é 4 filhos. Amém? Amém? Agora, querido, quem quer ter 4 filhos esse ano em nome de Jesus? Então dá uma salva de palmas bem forte para o Senhor. 4 filhos. 4 filhos. Amém? Queridos, ó. Eu falei, volto a dizer, eu não estou orando.
tá? Eu não estou orando para casamento, mas parei, deletei. Agora não. Agora não. Mas eu estou orando para muita gente ficar grávida. Glória a Deus. Aí, querido, deixa o Espírito Santo falar no seu coração. Eu vou ficar quieto. Tá? Entendeu? Eu estou orando para muitas pessoas ficar grávidas. Rapaz, isso aí é homem, é mulher, um monte de gente ficar grávida. Amém? Então, querido, assim, querido, fica com essa palavra no seu coração. Amém? Amém.